Olá, meus queridos, minhas queridas, dos gurus do podcast. Aqui quem vos fala é Kaori Seiko. Estamos reunidos para a gloriosa segunda aula do nosso canal, que, como vocês podem ver pelo título, está aqui para ensinar a vocês que ferramentas vocês têm que ter à mão na hora de colocar a mão na massa para fazer o seu podcast e fazer com que ele seja sensacional, é claro. Não um podcast meia boca aí que a gente vê que é desorganizado, etc. Aquele que você fala, não deu até que é legal, mas sabe, tipo, né? Não. Podcast decente, maravilhoso, que vai bombar aí do jeito que você quer, ok? Então, primeiro de tudo, tu pega um papel de rascunho, um lápis, uma caneta, sei lá, alguma coisa do tipo, um lápis de cor, canetinha, marcador de texto, para você anotar o que eu vou falar aqui, porque vai ser uma lista meramente longa. Então, tende isso em mãos, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês vão precisar de um navegador. Olha que coisa mais linda. Vocês vão precisar de internet, of course. Porque sem internet, como é que vocês vão fazer publicar o seu podcast? Não tem como, né? Bom, isso é o óbvio. Mas, é claro, em segundo lugar de importância, está o e-mail. Vocês precisam ter um e-mail, seja tanto para enviar, receber arquivos, informações, etc., quanto para cadastrá-lo aqui e ali em nome do seu podcast. Eu aconselho fazer um e-mail para o podcast, para todo mundo usar. Fica mais fácil do que usar o seu próprio e-mail para isso. Você começa usando o seu próprio e-mail, depois faz o e-mail geral e aí vira uma confusão. Comecem já usando o e-mail do próprio podcast, ok? Dá mais certo. A segunda coisa mais importante que vocês vão precisar usar, ou terceira, é um documento compartilhado, um documento que você possa usar com toda a equipe, que todo mundo possa ver. Ou as pessoas interessadas, depende com quem você vai compartilhar, certo? Pode ser tanto o Word Online, quanto o Google Drive, ou qualquer um aí da sua preferência, mas é necessário, sim, ter um documento em que mais de uma pessoa possa ver e editar e comentar e compartilhar. Isso facilita muito o trabalho, ao invés de você ficar manda arquivo para lá, manda arquivo para cá. E isso atrasa o processo, com certeza. Aí vocês vão precisar, é claro, também, de redes sociais. Mas não exatamente para o próprio podcast, para a divulgação do podcast. Vocês precisam de um lugar como o Facebook ou como o WhatsApp para fazer um grupo em que vocês, todos da equipe, possam se comunicar. Comunicação é a coisa mais essencial em um trabalho em equipe e um podcast normalmente é feito em equipe. Portanto, se vocês não tiverem como se comunicar, como falar, vocês vão ficar aí um pouco emperrados, ok? E aí, vocês vão precisar também de um organizador ou uma agenda online. Os dois que eu recomendo são o Doodle, que é basicamente uma agenda online, e o Trello, que é não só uma agenda, mas um organizador, onde todas as pessoas do seu projeto podem estar interagindo no mesmo quadro e marcando tarefas feitas e etc. Tem que ser acessível a todo mundo, não pode ficar só com uma pessoa isso. Tanto porque senão essa pessoa vai ser vista como um carrasco que cobra todo mundo, quanto porque assim as pessoas conseguem se organizar, né, previamente, para fazer as suas devidas tarefas. E claro, ver o que vão ter que fazer, etc. Facilita a vida, ok? Beleza. Aí, vamos entrar na parte de programas. Programas que você precisa ter no seu computador. E já aviso, pelo menos uma pessoa tem que ter o computador no grupo inteiro, ok? Ou se você vai fazer sozinho, você precisa ter o computador. Mas assim, tem que ter estes programinhas mais ou menos. Um editor de áudio. Eu tenho aqui
o Adobe Audition e o Audacity. O Adobe é pago, o Audacity não. O Audacity é totalmente gratuito aí para vocês e é bem profissionalzão. Mas vão naqueles que vocês preferirem ou puderem pagar, certo? É claro que eu não preciso falar da importância do editor de áudio. Seguimos. Temos aí também uma pequena dica que não é essencial, mas que às vezes dá aquela salvada no podcast, chamada The Levelator. É um programinha muito bom que ajuda a equalizar aí os volumes das suas faixas de áudio. Eu acho ele maravilhoso, de vez em quando ele salva umas vidas aí. Então, deixem anotadinho aí, não custa nada, ele nem pesa. Temos também que ter, é claro e óbvio, um reprodutor de áudio. Não precisa exatamente ser um reprodutor de vídeo, mas um reprodutor de áudio que não reproduza apenas o MP3 como o Windows Media Player, por favor. Eu abri ele aqui porque, ok, quando você está necessitado, ele consegue dar uma salvada. Mas eu recomendo mais o VLC, é o meu favorito, porque ele abre uma porrada de arquivos, tanto WAV quanto Lossless Codec, quanto MP3 e assim vai. Ele é muito melhor do que o Media Player. Fiquem aí com a dica. Temos também que ter, é claro, um editor de imagem para vocês fazerem as capas, os ícones do seu podcast. Pode fazer tanto num programa profissional como o Photoshop, ou pode ser aí num menos profissional como o Paint. Também dá para fazer, acreditem. É questão mais de habilidade com o programa do que em si de complexidade, claro. Esse daqui fica bem mais fácil de fazer? Fica. Mas se você não tiver dinheiro para pagar um desses ou não tiver muito manejo, você pode dar uma melhorada aqui e fazer as suas coisinhas no Paint mesmo, ou em algum mais simples. Problema nenhum. E por último, mas não menos importante, você precisa ter o site do seu podcast. Pode ser um domínio próprio, como aqui o B9 tem e o Beercast também, ou você pode usar alguma plataforma aí que te dê essa opção de publicar áudios e tudo mais, como, por exemplo, o Tumblr, que o nosso querido Betacast se aproveita aí da plataforma, das oportunidades que ela dá para divulgar e rodar o podcast. Bom, esta foi a aula de hoje. Agradeço muito por terem estado presentes. Até a próxima aulinha. Te vejo na aula 3.